Olha aí, galera, seja bem-vindo ao canal Gordo e Companhia. Hoje, como vocês estão vendo, vamos desenhar a Wonder Woman, a Mulher Maravilha, mas naquela forma japonesa, mangá, chibi, que deixa ela com um formato mais infantil, mais legal, não é? E que também muita gente gosta desse formato, eu também gosto, curto muito. Aí eu tô terminando já a parte de rascunho. É muito importante o rascunho para você começar o seu desenho, o seu projeto. Como referência, eu estou usando essa foto da Gal Gadot, não sei como se pronuncia o nome dela, vou chamá-la de Gal até o final do vídeo. Daí eu já estou traçando, né, as linhas dos olhos e vou traçar toda a parte preta do desenho, né? Esse programa que eu estou usando é o Sketchbook Pro. Eu ainda estou experimentando ele, aprendendo a usar de pouquinho em pouquinho, mas vai dar certo, né? Aí a tiara, essa parte da tiara é muito importante. Ela no filme, ela herda essa tiara de alguém que ela gostava muito e que ajudou muito na vida dela, né? Principalmente na parte de luta. E é interessante vocês assistirem esse filme. Bem, eu coloquei como tá na foto, na referência, o cabelo dela esvoaçando para a parte da frente, só que eu exagerei mais um pouquinho no vento para dar um efeito mais legal. Eu acho que ficou muito bom. Aí vem a parte de peitoral dela, né? Nessa armadura que é fantástica. É do filme Batman versus Superman, essa armadura menos colorida, né? Do que está no filme da Wonder Woman, que está rolando ainda em algumas salas de cinema e vai sair daqui a um tempo, né? Sobre a avaliação que eu faço do filme em si, o filme é ótimo. Ela tem uma presença muito boa de luta, de expressão facial, de expressão corporal. E aí eu andei pesquisando mais sobre essa atriz e eu vi que ela serviu ao exército de Israel. Ela foi Miss no país dela, modelo tudo, e ela pertenceu ao exército porque lá em Israel as mulheres têm um serviço militar obrigatório também, não é só os homens. Há uma coisa no meu desenho que não há na foto, que é o escudo dela, não é? Eu decidi colocar espada e escudo e deixei por segunda mão um laço, porque o objetivo não era traçar tantos detalhes assim, e sim fazer uma imagem chibi, uma imagem legal, traçar com mais humor, né? Daí eu fiz esse escudo dela. No começo eu achei meio parecido com o escudo do Capitão América, mas no detalhamento que eu fui fazendo do escudo, fui diferenciando e deixando cada vez mais parecido com o escudo que ela está usando no filme dela, que eu achei muito, muito, muito interessante, não é? A estrela, o símbolo que ela usa na testa, dessa tiara, é, que ela se apegou e que ela gosta muito. Nos quadrinhos ela usa essa tiara como uma arma, mas no filme eu não notei ela usando. Daí eu passei para o Photoshop, né, para poder fazer a finalização. Aumentei um pouco o escudo porque eu achei que o escudo estava muito pequeno em relação à espada e ao corpo dela. Eu decidi dar uma aumentadazinha para não ficar muito parecendo aquela miniatura em brinquedo. Lancei uma camada, que foi essa camada de pele. Eu mais ou menos recolhi essa amostra de cor que eu estou usando no brush da pele, do rosto dela, né, do brilho do rosto dela. E deixei esse fundo um pouco parecido com o que está rolando ali na foto também, para poder dar esse contraste, né? A gente vê os erros e acertos de uma forma melhor. Não escolhi um fundo cinza, escolhi um fundo nessa cor por causa disso, para ser parecido o mais semelhante possível com o cenário onde ela está. Pronto, beleza. A parte do cabelo já foi sendo outra camada. Cada parte dela, em matéria de cor básica, eu fui fazendo em uma camada diferente. Claro que algumas coisas vão ficando por debaixo do cabelo, depois eu fui apagando esse traçado, né? Para ficar
tudo nos conformes. Não só por causa da beleza, mas também por causa da beleza da atriz. Eu acho que vocês percebem, já perceberam o quanto ela é bonita. Foi um prazer enorme desenhá-la, né? Nesse formato, que ficou muito legal. No final vocês vão gostar bastante. Aí eu estou fazendo a base do cabelo, não é? Deixei todo em uma cor só. Aí a outra parte da pele, né, que fica logo abaixo do cabelo e acima da tiara. Eu quis ajeitar essa franja aí para dar um movimento melhor, não é? Eu notei que não estava muito legal aquele movimento que eu tinha feito, que precisava de uma ondulação a mais e coloquei. Daí eu havia esquecido de desenhar uma das armas dela também, de ataque e defesa, que são os braceletes que ela usa, né? Do qual ela solta um poder, tipo como se fosse assim uma força, uma energia que dá a ela uma defesa e um ataque legal também. Detalhando mais um pouco essas linhas do cabelo, eu pude dar mais movimento ao cabelo dela, né? Aí eu comecei a fazer as cores dos metais. Eu queria deixar num tom de cobre, um amarelo bem puxado para o marrom. Eu acho que eu consegui realizar esse objetivo. Todas as partes de metal eu fiz na mesma cor. Eu não diferenciei umas partes de um metal de uma cor e de outra. Somente no brilho mesmo depois eu quis dar uma certa diferenciada, mas não muito, para deixar uma coisa mais uniforme, né? O objetivo, como eu disse aqui, não é fazer tanto detalhamento, e sim fazer uma figura que lembre a Mulher Maravilha e que seja de uma forma mais bem-humorada. Essa parte da armadura superior eu fiz numa camada e a parte da armadura inferior eu fiz em outra camada. Eu não gosto muito de ficar virando o desenho para um lado, para o outro, né? Mexendo nesse negócio de ângulo. Eu não gosto de ver as pessoas fazendo quando estão desenhando e também eu não gosto de desenhar fazendo isso aí. Por isso que eu mexi um pouquinho mais para dar um exemplo, como eu estou gravando, como eu estou fazendo isso aí ao vivo, de como eu não aprovo esse tipo de coisa, né? Porque quando a gente acelera o vídeo fica uma coisa muito que incomoda a gente, né? Daí eu estou fazendo um sombreamento. Qual é o tipo de sombreamento que eu estou fazendo? Lancei uma outra camada, na qual eu estou pintando ela em tons de cinza, e depois eu vou sobrepor as cores e vai dar um sombreamento muito massa. Os cantos desse tom de cinza, eu dei uma suavizada para não gerar aquela sombra muito chapada, não é? Aí estou fazendo algumas correções e tudo, experimentando qual é o tom da sombra que eu vou querer da pele dela. E a partir da pele eu fui fazendo o resto. Eu confesso que eu fiquei muito orgulhoso do sombreamento que eu fiz nesse desenho, porque eu quis me aproximar ao máximo, apesar de ser um chibi, uma coisa mais fantasiosa e tudo, um mangá, eu quis me aproximar ao máximo o sombreamento da foto da Mulher Maravilha do filme, né? Sombreamento do cabelo também, eu tinha que dar um movimento, né? Fazer uma coisa bem interessante. A luz vindo do lado esquerdo dela, né? E essa parte do sombreamento para mim era crucial, principalmente no cabelo, porque o cabelo dela é bem aparente. Nesse desenho em que a gente faz esse formato de cabeça bem maior do que o corpo, nele a gente tem que ter muito cuidado com essa parte onde tem a cabeça. Claro que a gente tem que ter cuidado com todas as outras partes, mas ela é que fica mais proeminente, então a gente tem que ter um cuidado maior com ela, porque qualquer erro nessa área o pessoal vai reclamar, não é? Aí eu me dediquei a fazer os sombreamentos dos metais. Note que a diferença entre o sombreamento dos metais e o sombreamento das partes do corpo dela e outras partes é que o metal ele tem um sombreamento chapado, né? Ele não é um sombreamento em degradê. Eu não queria fazer em degradê, então eu deixei o sombreamento bem chapado mesmo para dar aparência de metal, a iluminação e o sombreamento de metal. É interessante se fazer isso.
A Mulher Maravilha é um dos personagens da DC femininos e é a personagem feminina mais forte. A Mulher Maravilha tá para DC como o Thor está para Marvel, porque ela é de uma mitologia grega, uma semideusa em mitologia grega, assim como o Thor é um ser mitológico, mas da mitologia nórdica. E foi uma tirada muito boa essa, porque introduziu-se, através dessa mitologia, um personagem feminino de um grupo de Amazonas, uma história muito bem elaborada, muito bem contada. No cinema a história está muito bem contada. As cenas de luta das Amazonas dão de pau nas cenas de luta. Me perdoe os que preferem, os que preferiram, dão de pau nas cenas de luta do Homem-Aranha, né? Do novo que saiu agora. Eu assisti os dois filmes, vi um comparativo e me deu muito mais prazer, não só pela beleza da criatura, mas também pela desenvoltura dela em tela, na interpretação das lutas em si. Eu fiquei muito orgulhoso desta atriz que eu não conhecia tanto como atriz, mas as expressões faciais dela, o sorriso dela cativa a gente. Quando ela faz aquele ar mais de inocente, também cativa a gente e convence a gente. Ela é uma ótima atriz. Além da expressão corporal quando ela está lutando, né? Daí eu fui me dedicando agora à iluminação, vendo qual era o tom melhor, a forma melhor. Sempre é bom a gente fazer esses testes antes de colocar em prática. A iluminação nessa área esquerda dela, né, e direita para nós, essa iluminação eu quis fazer ela um pouco mais é, amarelada. Um pouco mais amarelada, essa iluminação que vai direto ao rosto dela. Um pouquinho puxado para o branco, mas algo mais suave do que a iluminação do outro lado, que eu chamo de contra-iluminação, ou outras pessoas chamam de outro nome, que vai ser feito daqui a pouco após essa primeira iluminação de frente aí. É a iluminação que vem por trás, a iluminação que vem pelas costas. Essa iluminação de frente, eu quis fazer ela mais suavizada um pouquinho, né? Eu coloquei um pouquinho mais na parte de armadura, pelo próprio brilho da armadura dela, né? Uma armadura, se eu não me engano, em parte em metal, em outra parte em couro batido. A gente sabia isso por jogar RPG, não é que a gente seja um grande forjador de armaduras, não. As nossas armaduras são forjadas aí, no desenho, né? E eu achei muito interessante. O lance do brilho dos metais, ele não precisa ser aquele brilho tão uniforme, tão, vamos dizer assim, seguindo tanto as linhas em muitas partes, não. O metal se comporta, dependendo do tipo de metal, de uma forma bem diferenciada, dependendo da textura, de como ele é feito e tudo mais, né? Aí a parte dos olhos, eu botei uma camada só para os olhos da Gal Gadot, ou da Gal, vou chamar ela de Gal, são castanhos, ao diferenciado das Mulheres Maravilhas conhecidas, tanto no desenho quanto na série de TV, que era interpretada pela Linda Carter, que no caso já tem mais de 70 ou 60 e continua linda. Linda Carter, que era uma mulher para mais de metro, né? Que se tornou o estereótipo da Mulher Maravilha. Quem assistiu um filme chamado um filme de heróis, né, que tinha escola de heróis que ficava no céu, né? Ela, a Linda Carter, que era a Wonder Woman na década de 70, nos seriados, ela é a diretora dessa escola. Quem tiver curiosidade em assistir, é um filme legalzinho, né, que trata de dar destaque aos ajudantes dos heróis, né? E tem uma cena que o pessoal quis trabalhar mais essa parte de humor, que eles pedem para ela solucionando os problemas lá e ela diz: Vocês acham que eu sou quem? A Mulher Maravilha? Eu achei legal essa cena. Eu estou trabalhando aí a parte do fundo, né? Eu não quero tirar uma cópia total do que era o fundo da foto, o cenário da foto. Eu quis exatamente fazer um cenário parecido, que lembrasse o cenário da foto.
Daí eu fui usando os efeitos de brilho do próprio Photoshop, fui lançando camadas nas quais eu pincelei nessas camadas e depois iluminei, dando um desfoque gaussiano também, ou um Gaussian Blur, como as pessoas que gostam de americanizar as coisas, né? Aí eu estou passando justamente nessa camada alguns toquezinhos desse brush para eu poder depois jogar um efeito, jogar um desfoque e ficar algo um pouquinho, pelo menos semelhante aos brilhos que tem na foto, né? Na parte do cenário da foto. Não quis propositalmente colorir muito a Wonder Woman. Eu quis deixá-la nos tons que tá essa foto aí, a armadura dela e tudo. Eu não coloquei nos tons do filme, né? Que no filme ela tá um pouco mais colorida. Aí eu deixei ela nesse real como se ela fosse a guerreira mesmo, aquela guerreira amazona grega, usando a armadura à base de couro e metal. E eu acho que ficou muito bom. Eu estou duplicando essa figura dela para justamente fazer a sombra, né? Você pode fazer as sombras do jeito que você quiser. Eu fiz as sombras dessa forma porque é uma forma que me agrada e nunca mais eu tinha feito sombra desse jeito aí. Eu queria fazer para dar uma mostrada para vocês desse método também de fazer a sombra. Eu acho que ficou bastante satisfatório, né? Ah, agora é aquela parte que eu disse da iluminação que vem de trás do, do, do desenho. Eu coloquei uma iluminação também um pouquinho na parte da frente que eu percebi que o escudo estava faltando alguma coisa de reflexo, né? Dei esse reflexo a mais no escudo e gostei, né? Aí eu estou fazendo os efeitos dessa contra-iluminação no cabelo. Eu gostei muito de ter feito isso. Achei que ficou muito boa essa parte, esse efeito, né? Colocando um pouquinho mais de iluminação nessa parte posterior do escudo, o que me deixou muito satisfeito de eu ter feito esses metais com esses brilhos. Eu fico estipulando o padrão dos metais e vou espalhando neles, mais ou menos de uma forma que dê para ver que eles teriam mais reflexo, mais iluminação, né? Do que as outras partes. O branco é mais forte, o brilho é mais forte. Agora eu fui espalhando o efeito, esse efeito de nuvem, ou esse efeito de fumaça e explosão que ficou aí por detrás dela, junto com alguns outros brilhos, que eu acho que ficou fantástico, como fosse uma brasa, uma coisa voando, alguma coisa assim, se espalhando, né? É uma heroína que eu gosto, tá ela na minha lembrança, na minha memória afetiva, não é? Como algo que pertence à formação da gente até. Os valores pregados por ela no filme são extremamente reais, convincentes. É uma heroína que eu gosto muito, lascando aí, pá, minha assinatura, o latinho do canal Gordo e Companhia. E vamos ver ela finalizada, para ver como ficou, para ver se vocês gostaram e aprovaram. Pá! Nossa Wonder Woman! Fica o meu abraço, se inscrevam no canal e até mais. Tudo de bom!